No último vídeo eu falei sobre variáveis complexas, classes e um pouquinho de struct. Se você não viu, é extremamente recomendado que você assista para entender o que faremos agora. Se você chegou aqui e deseja se tornar um game dev, quer aprender como fazer isso, segue o canal, ative o sininho para receber as novidades. E claro, se você gostar desse conteúdo, tiver alguma dúvida, deixa sua curtida, deixa seu comentário, me diz aí o que você achou, que é muito importante. Se você tem uma ideia legal de criar um game, compartilha aqui, vai ser muito maneiro te ajudar a construir essa ideia. E é isso aí, vamos falar agora sobre Vector 3. Essa é uma estrutura extremamente importante para trabalhar com qualquer engine, qualquer game, qualquer coisa que você vai trabalhar nessa área, você vai usar um Vector 3. Por quê? Vamos entender o que é um Vector 3. Para isso eu vou limpar completamente esse meu script aqui, vou apagar tudo e vamos começar do zero. Beleza. Veja bem, o que é um Vector 3? Primeiro, vamos escrevê-lo aqui, ó. Olha só, Vector 3. Tá. Se você quer entender o que tem dentro de uma estrutura, você pode segurar Ctrl e clicar nessa estrutura. A Unity fornece acesso a algumas coisas para você. E ele tem uma série de coisas aqui, tá? Não se preocupe em alguns detalhes, como essas propriedades aqui, mas o que eu quero mostrar para você é que o Vector 3 possui três componentes, x, y e z. Ou seja, esta é uma estrutura extremamente íntima de uma parte que nós usamos para manipular game objects. No caso, o transform. Se você observar o transform, ele tem propriedades x, y, z e posição, rotação, escala, todas elas na mesma estrutura. Aqui você pode entender então que você usa um vector 3 para cada uma delas. E assim que você pode representar a estrutura de um transform, com 3 vector 3 para posição, rotação, escala. A rotação, ela tem uma outra estrutura que pode nos confundir. Você pode usar um vector 3 para dizer quantos graus você quer rotacionar, mas existe uma outra estrutura que se chama quaternion, e falaremos de quaternion no futuro, mas vamos voltar aqui. Portanto, fechando aqui o meu vector 3, veja que eu posso ter esta estrutura para representar, por exemplo, a posição de um objeto. E aí, olha só o que vamos fazer agora. Esse MyScript está associado a um GameObject lá na Unity. Aqui. Só que esse GameObject ele é vazio. Então vamos trocar esse GameObject vazio por um objeto visível. No caso, eu vou apagar esse GameObject, vou criar aqui um 3D, um Cube. Agora eu tenho um cubo, vou resetar a posição dele, por via das dúvidas, certo? E, ok, agora eu tenho um cubo. Se você quiser atribuir uma cor a esse cubo, você precisa criar um material. Eu criei alguns materials aqui e no futuro nós falaremos em detalhes, mas eu vou só dar uma cor aqui para ficar legalzinho. Então vou dar uma cor laranja a esse cubo, veja bem. Então se você observar aqui, agora eu tenho um cubo laranja. Ele está um pouco estranho, né, porque esse fundo azul, mas para você trocar esse fundo azul, você pode vir aqui na câmera e no Background Type você muda para Solid Color e troca aqui a sua cor. Ó, vou colocar uma cor mais escura, um cinza escuro. Perfeito? Beleza. Então agora eu tenho uma estrutura. Veja que o cubo está estranho porque nós começamos esse objeto 2D, então faltam algumas propriedades para mostrar algumas capacidades em 3D, como um skybox ou mesmo efeitos de iluminação, mas aqui dá para termos uma ideia que é um cubo, certo? Pois bem, como que eu acesso as propriedades desse cubo? Quando eu crio um script, aqui eu preciso adicionar o MyScript a ele, que é o script no qual nós estamos trabalhando. Quando abrimos esse script, você consegue acessar algumas propriedades dentro dele. E uma delas, que é uma propriedade que vem do MonoBehavior, se chama simplesmente transform. Então você tem uma propriedade como se fosse uma variável interna que acessa o próprio transform do script. Então eu poderia acessá-la aqui. O que eu gostaria de fazer é que esse script se movimentasse na tela. Então, para que ele se movimente, é preciso que você atualize a posição do script a cada frame, por exemplo. Essa é a maneira que você movimenta objetos. E para acessar cada frame, eu vou usar a minha função update. E dentro do update, eu vou pegar o meu transform, que é a propriedade que acessa o transform, e quando você clica, aperta ponto, dentro do transform eu tenho uma componente que se chama position, certo? Veja que eu tenho position, eu tenho local scale, eu tenho rotation, que é semelhante ao componente transform lá do meu inspector, certo? Então aqui eu imagino que isso já te deu uma certa luz. Beleza, falaremos disso no futuro. Se contenha. Vamos lá, então dentro do meu position, eu posso, por exemplo, dizer que esse position, ele vai ser, a cada frame,
incrementado em uma determinada direção, tá? Vamos colocar em X, por exemplo. Para você saber a direção, volta lá na Unity e veja que na cena você tem aqui as setinhas, ó, dizendo para onde vai cada direção do seu objeto. Então o X para a direita, o Z para profundo, o Z na profundidade aqui e o Y para cima, certo? Então vamos usar o X, que é um componente padrão. Veja, vou colocar aqui. Então, olha só, voltando no script, eu quero fazer com que esse objeto se movimente em X. Então, eu poderia pegar a posição dele atual e adicionar em 1 em X. Mas como que eu faço isso? Se você observar, a posição é do tipo vector3. Então, você precisa atribuir a ela um vector3. Você não pode atribuir um outro tipo de valor. Isso é impossível. Você tem que dar a ela um vector3. E na aula anterior, nós dizemos que para você dar um vector3, um struct ou uma classe, você precisa usar a palavrinha new. Então eu preciso criar um novo vector3 com os novos valores e atribuir a posição. Então o que eu faria aqui? Eu vou, por exemplo, então, eu quero que o meu vector3 ele esteja em 3, 0, 0. Beleza, esse é um vector3, certo? Ok, eu posso salvar o meu script, ir na Unity, dar um play, e você vai observar que o cubo mudou de posição. Agora, aqui no Transform está 3, mas ele está constantemente em 3. É claro, porque a cada frame você está reforçando que a posição é em 3. Então não é assim que movimentamos um cubo. Nós poderíamos acessar as componentes dessa posição. Então eu poderia, por exemplo, pegar um transform position.x. Mas se você observar uma coisa aqui, eu não posso atribuir valores ao x. Por quê? Aquele é um field, ele é um campo. Quando eu digo que ele é um campo, ele só é lido, ele não pode ser escrito. E aí vem lá no vídeo de acessibilidade, onde eu menciono sobre isso. Isso é uma das complexidades da orientação a objetos, mas não se preocupe, nós precisamos achar uma outra alternativa. Então eu não posso fazer dessa maneira. O que eu preciso é usar um new vector3. Só que, ao invés de setar uma posição, eu posso pegar a própria posição do player, já que eu posso ler essa posição em X, e adicionar 1. Então, a cada update ele vai pegar a posição atual mais 1, a posição atual mais 1 e atribuir na posição. Isso quer dizer que, então se a posição é 0, ele vai somar 1, vai colocar 1 em x, depois ele é 1 mais 1, 2 e assim por diante. Bom, isso parece funcionar. Nossa, bom, o cubo saiu correndo. Se você olhar aqui, olha a posição dele, está em 500, 600, 700, bom, funcionou, mas não é isso que queremos. Então eu vou diminuir um pouco aqui, vou colocar em ponto 1, por exemplo. Ponto 1 float. Então agora ele começou a andar de uma maneira mais visível, né? Então ele está andando lá de uma outra forma, veja bem. Talvez seja mais próximo do que gostaríamos. Mas aqui o que eu quis usar é que existem structs que são muito úteis para você acessar propriedades deste objeto. Uma outra maneira de fazer a mesma coisa que fizemos é usar uma função do próprio Transform. Então, tudo que vimos aqui nos vídeos mais recentes, que é a utilização de objetos, isso faz sentido quando nós precisamos usar esse objeto ou as funções que existem dentro dele. Então, quando nós chamamos o Transform, ele é um objeto que representa tudo que o Transform faz. E dentro dele existem funções, como, por exemplo, Translate. E aí você deve se perguntar, bom, mas como que você sabe tudo disso? Isso é prática, memorização, é o dia a dia. Então, na medida que você vai fazendo seus projetos e desenvolvendo suas coisas, você vai entender com muito mais clareza e memorizar essas funções que são muito utilizadas e básicas de certa forma. E o que o Translate faz? Ele literalmente movimenta o objeto a partir de sua posição. Então veja, você abrir aqui o parênteses, que é a maneira com que chamamos funções, você vai entender que ele move o transform, né? Move ao longo do x, y, z. E o que ele recebe aqui, ó, se você observar, ele recebe um vector3. Você pode passar uma variável ou um objeto vector3 de maneira implícita, assim como fizemos com variáveis em outros vídeos. Então, por exemplo, aqui você pode chamar o new vector3 e passar as propriedades do vector3. Veja que o que tínhamos feito era transform.position.x mais 1. E aqui, como não queremos movimentar y e z, você pode passar 0, 0. E aí, se você salva e vai no Unity, você vai observar que ele se movimenta. Não, na verdade, nós tínhamos usado 0.1, né? Vamos usar um número ainda menor, 0.05. Veja que agora, bom, ele ainda está movimentando de uma maneira muito rápida. Lembrando que esta não é a forma mais adequada de se movimentar um objeto. Nós precisamos considerar outras coisas.
como o tempo de frame, por exemplo. Nós falaremos disso no futuro. Mas olha só, em outros lugares nós também podemos utilizar o Vector 3, como o Transform Rotate. Se você observar o Rotate, ele também recebe um Vector 3. Aqui um Vector 3 ele coloca em Eulers, ou seja, Eulers quer dizer que são os valores em graus. Então aqui eu posso também passar um Vector 3 e quantos graus eu quero rotacionar por frame, por exemplo. Então eu vou colocar aqui 0 em X, 1 em Y e 0 em Z. Vamos ver o que acontece. Na verdade ele está rotacionando até numa velocidade bem tranquila, né? Ou seja, se você observar aqui, ó, no Transform, dentro do Inspector, você vê que esse cubo está incrementando sua rotação em Y. E quando ele chega no limite, ele se torna menos, né? Ele vai até 180 e depois ele vai menos 180, volta a 0 e assim por diante. Então, são dessas formas que nós utilizamos structs ou classes que a própria Unity nos fornece e permite com que nós façamos algumas operações e funções que são muito úteis no processo de desenvolvimento de qualquer projeto, seja de games ou qualquer outro projeto de mídia usando a Unity, certo? Então, se você quiser entender mais da Unity, como mexer em todas aquelas telas e botões, recomendo esse vídeo aqui que eu explico rapidinho em 10 minutos. Ou você tem esse aqui onde eu começo a explicar para você como construir um jogo de aventura e movimentar um personagem.